Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Eu vou aproveitar que você está de pé e já vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo. Você trouxe a sua Bíblia? Hoje é dia da Bíblia, gente. Glória a Deus. Eu amo esse livro me mudou completamente. Ele é vivo, ele é eficaz. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. O Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 1, verso 5. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. Se você encontrou, diga amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço ao seu grupo, Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando ao lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o povo de Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você as boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no tempo devido. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no tempo. Quando ele saiu, não conseguia falar nada. Então o povo percebeu que ele tivera uma visão no templo. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando terminaram os dias do seu serviço sacerdotal, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, a sua mulher, engravidou. E durante 5 meses não saiu de casa pensando: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer minha humilhação diante do povo. Feche seus olhos mais uma vez. Pai de amor, quero te louvar, porque a tua palavra ela é viva, viva e eficaz. A semente é perfeita, tu és o semeador fiel. Então nessa noite eu te peço, prepare a terra do nosso coração, que ao cair essa semente, ela dê fruto a 30, 60, a 100 por 1. E que aqui nesta noite o teu nome seja glorificado. Essa é a minha oração e pedido. Se você crê, diz amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de eu mergulhar na palavra, eu quero dar um breve testemunho. Eu me converti aos 15 anos de idade. E ninguém na minha família era cristão. Ninguém. A minha avó, Carmosina, era ubandista. E aí nós íamos de vez em quando na Umbanda, de vez em quando nós íamos no catolicismo, fazíamos um pouco de tudo e não éramos nada. E o Senhor me achou. O Senhor me achou. Através do namorado de uma amiga que era filho de pastor, me convidou para ir no retiro. Eu fui no retiro, aceitei Jesus. Cheguei em casa, minha mãe falou: o que houve? Fizeram uma lavagem cerebral em você? E eu falei: fizeram sim, o sangue de Jesus me lavou, aleluia. Eu tinha 15 anos. Aí, pastora Renata, eu entrei para o grupo de coreografia da igreja. Sabia dançar? Não, mas entrei. Lá tinha uma profissional de dança, uma
uma mulher que tinha sido bailarina do Faustão. Se converteu e ensinava o grupo de coreografia das meninas. E eu entrei, comecei a fazer parte. Ali eu estudava a Bíblia, ali eu orava, ali eu cresci. E todas as vezes que a gente ia ministrar no culto, que muita gente acha que é enfeite ou uma demo, eu falava para minha mãe assim: mãe, a senhora pode ir lá me assistir? A mãe de todas as meninas vai. E minha mãe falava: mas vai demorar, menina. E eu falava: é rapidinho, vai lá. Aí minha mãe vinha, fumando um cigarro atrás do outro, até a porta da igreja. Chegava na porta da igreja, ela entrava e falava: vai demorar? Eu falava: não, mãe, é rapidinho o culto. Aí tinha o louvor, tinha a palavra. Isso eu estou falando de 25 anos atrás, 24 anos atrás, 25. E aí minha mãe parava na porta, entrava, assistia, eu dançava. E ela falava: foi bonitinho, foi uma bênção. Bênção não, que ela não usava essa palavra, né? Falava: foi legal. Até que um dia eu falei: mãe, vai ter coreografia, a senhora pode ir? Eu vou. E aí ela ia, levava meu sobrinho, filho da minha irmã do meio. E aí eu ministrei a dança, o pastor pregou a palavra, fez o apelo e minha mãe aceitou Jesus. O meu sobrinho que ela trazia, hoje é um adulto, na época era criança, aceitou Jesus. E o Senhor colocou um propósito no coração dele. Um dia ele disse para minha mãe: eu vou orar até meu pai aceitar Jesus também. O pai dele é um policial, no Rio de Janeiro. Aceitou Jesus. Minha irmã aceitou Jesus. Minha irmã mais velha aceitou Jesus. No dia que eu fui consagrada missionária, minha mãe foi consagrada diaconisa. Se tem alguém com talento aqui, pega essas meninas que o Senhor trabalha. O Senhor faz coisas grandes e tem o caminho dele de fazer. Na minha casa foi assim. Olha aí, ó, a estratégia do Senhor. Ele usa quem Ele quer. Glória a Deus. Então invista. Se puder, um irmão já levanta, já dá as roupinhas todas igual, o outro já dá as sapatilhas, a outra já marca ensaio, e o reino vai sendo propagado. Porque muita coisa que eu aprendi lá na coreografia é o que o Senhor está me usando pelo mundo hoje. Criança na igreja do futuro, criança na igreja de hoje, amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida das meninas? Eu li um texto que conta a história de um casal chamado Isabel e Zacarias. Um casalzinho de senhores que viviam em Jerusalém num tempo muito conturbado. Viviam em Jerusalém num tempo onde o templo tinha sido desconstruído por diversas vezes, atacado. Vivia em Jerusalém num tempo onde o povo tinha ficado cativo na Babilônia por muito tempo e tinha saído do cativeiro babilônico, que estava meio perdido. Alguns voltaram para Jerusalém para reconstruir Jerusalém, outros foram para outras cidades, outros começaram a se envolver no comércio, por isso que os judeus são bons comerciantes até hoje. Cada um foi para um canto e por 400 anos ficaram sem profeta, sem ninguém usado por Deus para orientar o povo com uma palavra assertiva, com uma palavra de direção. E esse casal está no meio desse turbilhão, aonde não sabia se voltava e continuava servindo no templo, se dedicando, ou se ia para as sinagogas, que era como se fosse uma pequena reunião para não esquecer a língua, não esquecer a tradição. Eles estão no meio disso tudo e misturado com muitas outras culturas. Nessa época vivia povo grego, povo romano, tinha gente de tudo quanto é lugar. Era uma época que a gente pode chamar da globalização passada. Tinha uma coisa chamada paz romana, que era uma falsa paz, né? Mas pra gente, pro evangelho foi bom, porque Roma construiu várias estradas, deixava o povo ir e vir, deixava todo mundo fazer o que queria. O importante era pagar imposto. Se pagasse imposto, você podia fazer o que você quisesse. Então, Zacarias e Isabel estão vivendo numa época muito bagunçada, uma época de muita mistura. Te lembra uma época, essa época deles? Uma época onde se vivia muito de qualquer jeito. Eles estão vivendo nessa época. Uma época onde o povo vendia o animal para ser sacrificado dentro do templo. Aí o sacerdote entrava com o animal, não sacrificava, dava a volta e trazia para ser vendido de novo. Achando que sacerdote espertinho é coisa moderna. Zacarias e Isabel estão vivendo num tempo muito complicado. Mas é interessante que eles estão vivendo no tempo que Deus quer fazer alguma coisa. No tempo que Deus quer fazer algo grande. No tempo que Deus quer encerrar o silêncio e quer levantar uma voz.
Eles estão vivendo no tempo de confusão, mas não é tempo de abandono do céu. Porque às vezes a gente acha que porque o mundo está bagunçado, Deus perdeu o controle. Mas Ele não perdeu não. E estava prestes a começar a acontecer. E a Bíblia diz que Lucas depois vai investigar os fatos e escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E eu acho interessante que quando ele vai registrar o que começou a acontecer na casa de Isabel e Zacarias, ele faz algo interessante. Ele diz que Isabel e Zacarias estão vivendo nesse tempo de mistura cultural, nesse tempo onde cada um faz o que quer, nesse tempo onde se serve vários deuses, nesse tempo onde o templo estava profanado, mas eles ainda assim eram justos, fiéis e irrepreensíveis. Quem escreveu esse livro aqui foi um homem grego, não foi um homem judeu. E esse homem grego, pesquisando isso, ouviu falar que tinha esse casal de idosos vivendo de maneira justa, fiel e irrepreensível. E eu acho lindo esse elogio aqui. Irrepreensível, gente. Imagina ninguém ter nada para te repreender. Ninguém ter nada para comentar a seu respeito. Imagina, o pessoal fala, gente, Carmozina, ó, é top, não tem nada para falar a respeito dela. Meu Deus! Casal idôneo em épocas de loucura. E detalhe, um casal fiel, justo e irrepreensível, mesmo tendo uma falta em casa. E isso me pega muito, pastora. Porque hoje em dia, ter filho é aqui no Brasil, né? Outras culturas que eu vou, a gente vê que não é bem assim. Mas em muitos lugares aqui no Brasil, a gente não liga mais tanto para ter filho. Hoje em dia a pessoa quer ter um e tem gente que fala, eu não quero ter nenhum e sustenta mesmo. Não tem, pronto, acabou. Mas nesse tempo aqui, nessa cultura, ter filho era sinal de prosperidade, ter filho era sinal de bênção. Como de fato é, porque filho é a herança do Senhor, é uma bênção. Mas nessa época aqui, se você não tivesse um filho, era como se você fosse desonrado, como se você não fosse abençoado. Então, eles são idosos, já passou a idade, fisicamente falando, eles já não têm mais como ter. Eles eram descendentes de Arão, eram judeus mesmo, e tinham essa falta em casa. Para o povo judeu, isso era sinal de vergonha, era como se fosse uma casa onde Deus não quisesse ter abençoado. Então esse casalzinho está servindo ao Senhor de maneira fiel, irrepreensível e justa, mesmo tendo uma falta muito séria em casa e uma falta que não dava para suprir. Porque eu tenho certeza que se eu passasse o microfone aqui, inclusive lá na galeria, todo mundo ia contar uma falta que tem em casa. Ou é só eu que tenho uma falta em casa? Eu tenho algumas coisas que eu ainda preciso, que eu ainda quero. Aí tem um povo que quer dar de humilde. Aí eu não tenho, mas não precisa não. No meu caso é precisa sim. Quem é precisa sim? Vem com essa falsa humildade não, para de loucura. E no caso de Isabel e Zacarias também era preciso assim. Porque eles não tinham filhos. E a Bíblia diz que Zacarias estava orando por isso. Ou seja, ele queria. E não tem problema você querer o que te falta. Não tem problema. Não tem problema você vir domingo à noite, se arrumar, tomar um banho, passar seu perfume, vir até a igreja, pedir aquilo que te falta. Não tem problema. O problema é quando a gente não tem o que a gente quer e por causa disso a gente deixa de ser fiel, a gente deixa de ser justo e a gente começa a ser repreensível. Eu quero declarar que na nossa vida nenhuma falta vai roubar o nosso testemunho. Nós somos do Senhor tendo ou não tendo, recebendo ou não recebendo. Eu e você somos dele. E eu sei que parece uma frase de efeito, mas essa frase é verdade. Escolhido não tem escolha. Não deixa a sua falta te tornar rebelde, porque você vai chutar o balde, vai ter dois trabalhos, de chutar e o de ir buscar. Quem é do Senhor, amada. Tem gente que não serve para ser desviado. Para com essa loucura, não inventa. Você é do Senhor e acabou. Vai desviar, fica todo sem graça lá. Com falta ou sem falta, seja justo, seja irrepreensível, seja fiel. Que todos, se alguém for pesquisar, se levantar um Lucas para procurar saber quem você é, que ele fique sabendo que você é certinho sim, que você compra e paga, que tua palavra vale, porque você é do Senhor Jesus.
E quem serve a Senhor Jesus é sim, sim e não, não. E o que passa disso é do maligno. Casalzinho com falta mais fiel. Tem a galera que só dá glória quando está na bênção. Está na bênção da glória. Eu sei que é difícil dar glória, né, irmãos? Quando está difícil. Mas de vez em quando o Senhor deixa apertar para a gente ir para um lugar de intimidade mesmo. Tem gente que fica na presença pela falta que tem. O dia que recebe não fica mais. Aí como Deus te ama tanto, Ele prefere te esperar o tempo de estar preparado para receber, do que te perder ou me perder. Então tá o casalzinho lá bonitinho, servindo ao Senhor. Isabel estéril, Zacarias idoso. Isabel idoso. Você ter filho novo já dá um trabalho. Quem já viu isso? É uma luta. Eu só tive uma gravidez só. Só tenho um filho, né? O Gael tem 4 anos. E aí eu lembro que quando eu engravidei, o médico falou pra mim assim: Carmozina, você vai precisar ficar em casa. Descobriu um mioma muito grande. Você vai precisar de repouso, você vai precisar ficar deitada. Gael nasceu numa quarta-feira. No domingo eu tava pregando. A barriga desse tamanho. O Senhor sustentou. Eu fico pensando nesse casal de idoso com toda a sua dificuldade, sem ter essa alegria dentro de casa. E tinha um princípio da herança também. Eu não sei se eles tinham posse, mas mesmo que não tivesse muita posse, era o sonho de toda a família deixar algo, deixar legado. Então eles estão servindo tanto quanto sem esperança, mas estão servindo. Eles estão servindo com Isabel doente, mas estão servindo. Eles estão servindo talvez com uma tristeza no coração, mas estão servindo. Porque a gente não pode parar de servir. Ainda que a gente passe uma vida inteira servindo a Ele, não é suficiente para retribuir o que Ele fez, gente. A missionária compartilhou isso com a gente, João 3,16. O que Ele deu, não há nada que a gente faça que o compense. Às vezes a gente acha, né? Tem gente que adora falar isso, porque eu trabalho muito na igreja, glória a Deus. De acordo com a Bíblia, tu não trabalha nada. Que ainda que a gente faça tudo, não é suficiente. E aí, Zacarias um dia vai servir no templo. Chega lá como sacerdote. Havia um sorteio. E ele é sorteado para ir mais para o lado de dentro e acender incenso. E eu quero que você crie a imagem na tua cabeça. Eu quero que você visualize. Então ele chega para fazer o que ele já está acostumado a fazer. E quem vive de estar dentro da igreja sabe como é que é, né? Às vezes a gente chega meio no automático. Irmãos, tirando o louvor, eu já fiz de um tudo na igreja. Só não fui do louvor porque ninguém nunca deixou. Nunca entendi o porquê. Tentei, sabe, pastora, mas não deixaram não. Também tenta? Tamo junto, pastora. Tentei de tudo quanto é jeito, só louvor. De resto, já cuidei das crianças, dos adolescentes. Fui líder de jovem 8 anos. Fui diretora da escola bíblica dominical. Já fiz tudo. E às vezes a gente entra um tanto quanto no automático na igreja, né? A gente já sabe que vai tocar, a gente já sabe que vai limpar, a gente já sabe como arrumar as cadeiras. A Bíblia diz que Zacarias chega no templo e vai servir lá. Naquele dia tem um sorteio e ele entra para acender incenso. E enquanto ele está acendendo o incenso lá dentro, o povo está lá fora orando. E no momento que ele está fazendo ali o seu trabalho sacerdotal, algo diferente naquele dia acontece. E eu fico tentando visualizar essa cena. Eu não sei se você já teve uma visão, mas ter uma visão, seja de algo bom ou algo ruim, é difícil. É complicado. Principalmente se for uma visão realmente externa. Não uma coisa que você vê como um pensamento, um sonho, mas algo que você vê literalmente ali. É complicado. E a Bíblia diz que ele está servindo, acendendo o incenso lá. E de repente, Gabriel desce. Chega lá. Eu fico tentando imaginar, pastora. Do nada ele olha para o lado, Gabriel, boa tarde. Paz do Senhor, tudo bem? Aí a Bíblia fala assim, Zacarias ficou com medo. Óbvio! É claro! E aí ele fala assim, Gabriel fala para ele, a tua oração foi ouvida. Vamos a partir do versículo 12. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida.
Primeira coisa que eu quero te dizer é que quando você entra para um lugar de intimidade para servir ao Senhor, as tuas orações passam a ser ouvidas. Existe um lugar de intimidade, um lugar de profundidade, que o nível de entrega é diferente. Ali era só Zacarias e o incenso. Eu sei que servir em comunidade é uma bênção, a gente está em grupo. Inclusive a Bíblia nos incentiva a isso, porque ela diz que é na comunhão que o Senhor ordena a... Mas já reparou que a tua oração da comunhão é diferente da tua oração de só você e Deus? Não porque você seja um personagem, não é isso. Mas tem coisa que não faz nem sentido. Aqui você vai orar em comunidade. Agora tem coisa, tem demanda, intimidade, falta, que é só você no teu secreto, chorando debaixo da cama. Quem já viu isso? Você começa ajoelhado, quando vê tá derramado. Existe um nível no secreto que a gente precisa retomar. Ali é só Zacarias e o incenso. E eu gosto disso, que o que ele está fazendo é incenso. Incenso, as pessoas que estão do lado de fora não estão vendo o que ele está fazendo lá dentro, mas estão sentindo o cheiro. Existe um bom perfume que flui da vida de secreto. O problema é que tem crente que só ora na igreja e no grupo do WhatsApp. Irmã fulano, ora por mim, tô com problema. Grupo do WhatsApp é uma benção, eu tenho uma intercessão que está orando por mim aqui agora. Mas se a minha vida de oração for feita só pelo grupo do WhatsApp que ora por mim, Deus nunca vai me conhecer, só vai conhecer quem está no grupo. Aí está Zacarias e Gabriel. A tua oração foi ouvida. Tua mulher vai ter um filho. Gente, eu acho isso aqui interessantíssimo, porque eu me identifico com isso aqui. Aí o anjo diz: Isabel, a sua mulher dará a você um filho e você dará o nome de João. Gente, veio até com o nome. Olha que coisa linda, que eu fiquei um tempão para escolher o nome do meu filho. Ainda dei mole que escolhi Gael. Todas as crianças com menos de 4 anos se chama Gael. Esses dias eu levei ele no aquário do Rio. Ele foi assim mais à frente, falei: Gael, veio 5. Falei: não, é só esse aqui, o resto pode devolver. O resto vai. E eu demorei mesmo a escolher o nome de Gael, porque eu jurava que era menina. Aí escolhi Madá. Eu estava toda boba achando que era menina. Falei: vai ser Madalena, Madá. Aí do nada minha casa toda verde, Gael. Meu marido falou: vai ser menino. Aí no chá revelação tá lá o Gael. O anjo foi tão específico que o anjo deu nome, deu sobrenome, deu direção. Ele não vai beber bebida fermentada. Não corta o cabelo dele, ele é nazireu. O anjo veio com a explicação toda bonitinha. Gente, glória a Deus. Porque às vezes a gente recebe, não sei você, comigo acontece. Às vezes a gente recebe umas respostas de oração meio subliminar. Quem já viu isso? Deus fala: vou fazer. E você, como ele fazer? Acabou. Aí tu vai nessa resposta mesmo. Para Zacarias não, tudo bonitinho, tudo explicadinho. Tua oração foi ouvida. Vai nascer. Ela vai gerar, não precisa de chá revelação, também não tinha ultrassom. É menino, já estou contando. O nome dele é João. Não raspa o cabelo, cria ele direito. Tudo bonitinho, gente, meu sonho. Aí sabe o que Zacarias faz? Não acredita. E aí eu preciso te dizer uma coisa nessa noite, tá? De tudo que eu vou falar aqui, se você esquecer o resto, lembra pelo menos disso. Alinhe a tua oração de joelho com a tua declaração de pé. Preste atenção nisso. Alinhe as suas orações de joelho com a sua declaração de pé. Do que você está falando, Carmozina? Como assim? Vou repetir. Alinhe as suas orações de joelho com as suas declarações de pé. Tem gente que ora muito lindo de joelho: Senhor, toca no meu marido, transforma aquele homem, traz ele. Eu declaro que o lugar dele já está separado aqui, a Bíblia dele já está aqui, ele vai ser obreiro, glória a Deus, aleluia. Aí quando levanta, a irmã fala: e teu marido? Aquele ali não tem jeito não vale nada. Aquilo ali não muda. Aquilo ali só Deus, nem sei se nem Deus. Amada, tem gente que é assim. Teve uma menina que me chamou para fazer um propósito com ela. Eu fui líder de jovens muitos anos, eu liderei ela. Ela se tornou adulta, fez uma faculdade. Ela falou para mim: Carmozina, esse curso que eu estudei é um curso que tem pouca oportunidade. Você me ajuda em oração? Ajuda, vamos clamar, bora. Aí a gente orava, fizemos um propósito direitinho. A gente orava pelo telefone e orava quando se encontrava. Eu cheio de demanda, pregando em tudo quanto é lugar, tirava o tempo para orar com ela. Aí a gente orava: Senhor, abre a porta, faz, transforma, nananana. Aí quando a gente ia conversar depois, ela: mas tá muito difícil, ninguém consegue.
Salário ruim, tudo ruim. Porque não sei o que, não sei o que lá. Aí teve um dia que a gente se encontrou na igreja, ela, bora orar? Aí eu falei, bora, mas aí, como é que tá? Tá botando currículo lá? Tô, mas as portas estão fechadas. Eu falei, então não vou morar mais não, meu irmão. Vou te falar, tô cheio de problemas, cheio de demanda, cheio de pedido de oração. Tô cheio de coisa na minha vida, cheio de sermão pra pregar. Vou ficar orando com você não crê? Aí ela me olhou assim, assustada, ela achou que eu tava brincando, que eu sou meio... Dizem que eu sou engraçado, eu não acho não. Dizem que eu sou. Ela achou que eu tava brincando. Eu falei, eu tô brincando não, tchau. Peguei meu filho e fui embora. Que eu não sou louca de gastar meu tempo orando com gente que não crê de verdade. Graças a Deus, naquela mesma semana ela arrumou um emprego. Eu acho que o sacode funcionou. Mas o que eu estou querendo dizer é, não faça como Zacarias. Quando a resposta vir, celebre, se alegre, diga, eu estou pronto, vai acontecer. Eu não sei como vai ser, mas Deus vai fazer. Porque aquele que declara que vai fazer é fiel para cumprir na terra o que Ele promete. O que não pode é declarar de joelho e de pé murmurar. Sabe o que o anjo falou para Zacarias? Vai ficar caladinho para não falar besteira. Vai para casa e só faz seu papel. Dá um abraço, Isabel. Chama ela para tomar um sorvete que o filho vem. O problema é que a gente diz que tem fé. A gente diz. Mas fé da Bíblia não é acreditar. Você sabia disso? Fé da Bíblia não é acreditar. Como assim, Carmosina? Fé da Bíblia é praticar. Qual é a diferença de acreditar e praticar, Carmosina? Eu vou te explicar. Minha mãe e meu padrasto são casados há muitos anos. Meu padrasto tem um filho que mora em São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro. Nós somos do Rio de Janeiro, São Gonçalo. Meu irmão mora em São Paulo. Meu irmão mora pertinho do aeroporto. Pertinho. Já fui lá na casa dele algumas vezes, eu e meu marido. Já fomos de carro por conta de algumas demandas. Às vezes a gente viaja de carro, né? Mas eu já fui de avião. De avião, Rio-São Paulo é 40 minutos. 45 no máximo. Irmãos, eu demoro mais indo da minha casa até o aeroporto do que do aeroporto até São Paulo. Tem dia que eu pego o voo Rio-São Paulo para alguma coisa, sei lá, para fazer escala ou para ir a São Paulo mesmo. Eu ligo pro meu marido ainda está chegando em casa, eu já estou em São Paulo. 40 minutos. Quando minha mãe e meu padrasto vão lá, sabe o que eles fazem? Eles pegam um ônibus. Sabe quantas horas o ônibus demora? 8. Vai parando. Para aqui, para ali. O que eu faço em 40 minutos, eles fazem em 8 horas. Sabe por quê? Porque eles já viram um avião voar. Eles acreditam que o avião voa. Mas eles não confiam de entrar em um. Aí eles vão pela rota mais lenta, porque acredita, mas não confia. A rota mais lenta é para aqueles que dizem que tem fé, mas não confia que Deus vai fazer de verdade. O problema é que Gabriel vem visitar Zacarias e Zacarias está achando, será? Deus me tira lá de São Gonçalo para declarar na sua vida que ainda vai acontecer. Você estava olhando com essa cara de anteontem, perguntando, será? Tu não orou, tu não pediu. Tu não pediu. A gente pede e não acredita que Deus vai fazer, Jesus. Que a nossa declaração de joelho seja a mesma de pé. Que a gente tenha coragem de entrar no plano do Senhor e falar, eis-me aqui, pode fazer. Tô velho, não tenho mais vitalidade, mas eu confio no Senhor. Até porque, deixa eu te falar uma coisa aqui. Zacarias era sacerdote, conhecia o Antigo Testamento. Ele conhecia Abraão e sabia que Sara tinha gerado velha, idosa. Ele conhecia Samuel, o primeiro sacerdote, e sabia que a mãe dele era estéril, Ana. Ele conhecia Jacó, que teve o nome mudado para Israel, e sabia que a mãe de Jacó era estéril e teve 2, Jacó e Esaú. Ele já sabia que Deus tinha feito, mas na vez dele não acreditava que Deus ia fazer. Eu quero declarar que toda a falta de fé vai cair por terra em nome de Jesus. Que o Deus que fez em Sara, o Deus que fez em Rebeca, o Deus que fez em Ana, é o Deus que fez em Isabel, e é o Deus que pode fazer na minha e na sua vida. Nada de duvidar. Se for duvidar, duvida por dentro. Que Satanás não sonda coração nem mente. Por fora você está, aleluia, glória a Deus. Por dentro você está, lá por fora você está, aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor sustenta aquilo que Ele diz. Então, no secreto,
Zacarias recebe resposta. Diga: no secreto, Zacarias recebe resposta. Secreto é lugar de resposta. Secreto é lugar de resposta para você e para sua casa. Sabe por quê? Estou falando da Bíblia, que é viva e eficaz. Quem está no templo? Zacarias. Isabel está onde? Isabel está onde? Isabel está onde? Quem era estéril? Eu creio no Deus onipresente, que trabalha na esterilidade dos nossos, enquanto a gente serve no templo. Eu creio no Deus, que enquanto eu acendo incenso, Ele vai na minha casa e cura quem precisa ser curado. Seria melhor se estivesse aqui ouvindo a palavra do meu lado, mas isso não significa que Deus não está fazendo. Isabel é curada sem estar presente. Confia no Deus que trabalha e tudo pode. Aí Zacarias sai mudinho, que de vez em quando o Senhor nos cale mesmo. Tem hora que a gente é muito bocudo. O negócio ainda nem aconteceu, estava sendo status. Deus de obras completas. Calma! Espera dar positivo. Zacarias vai para casa e mesmo com dúvida o Senhor faz. A Bíblia diz que Isabel gera, fica grávida, idosa, fica em casa, 5 meses. Aí eu gosto, gente, adoro o Gabriel, que um dia ele apareça para mim. Gabriel vai lá dar o recado a Isabel, passa um tempinho, ele vai lá dar o recado a Maria. Aí chega, aparece para Maria: Maria, você vai gerar. Maria dá um banho em Zacarias. E olha que Zacarias era sacerdote, hein? Maria era só uma jovenzinha. Gabriel aparece para Maria e fala: Maria, você vai gerar. Ela fala: como é que vai ser isso se eu não tenho marido? Aí ele fala: descerá sobre ti o poder do Altíssimo. E é isso. Ela fala: tá tudo certo, gente. Aí o anjo vai. Eu gosto disso. Às vezes a gente acha assim, a gente não entende. Tem gente que tem medo de profeta. Tem gente que tem repulsa de profeta. Glorifique a Deus quando Ele usar o profeta para a tua vida. Deus sempre usou muito profeta para a minha vida. Tem muita coisa que eu estou vivendo hoje que Deus usou os profetas. Teve muita profetada também. Mas aí você tem um bolso furado e um bolso costurado. O que for de Deus, tu bota no bolso bom. O que não for, tu lança fora. Tá tudo certo. Mas eu acho interessante que nesse dia não é profeta que conta, não é grupo no WhatsApp que conta, não é nada disso. Quem conta, quem faz a fofoca é o anjo. O anjo fala assim: tu vai gerar. E para provar que milagre ainda acontece na terra, já tem gente gerando. Isabel, que era estéril e idosa, já está no 6º mês de gestação. Vai lá conferir que já está acontecendo. Já está acontecendo, Maria, vai lá. Aí a Bíblia diz que Maria vai, um encontro cheio de poder, glória a Deus. Quando Maria chama o nome de Isabel, Isabel já é cheia do Espírito Santo, a profecia se cumpre. João é cheio do Espírito antes de nascer. Antes de nascer, aquilo que aquele casal em falta gerava já era cheio de Deus. Um casal com vergonha agora recebe honra. Uma casa em falta agora se tornou o berço daquele que vai romper 400 anos de silêncio. Às vezes as nossas faltas, elas nos entristecem, ela nos desmotiva. Às vezes é um sonho, uma coisa simples. Eu tenho um sonho. Eu sempre tive o sonho de dar uma casa própria para minha mãe. Ainda não realizei. Quantas faltas a gente tem? Mas isso não pode nos roubar na presença do Senhor. A gente precisa continuar servindo, irmãos, com postura. Aquele que merece tudo, ainda que nós não tivéssemos nada. Porque Ele é fiel e poderoso para fazer. Aí acontece o encontro de Isabel e Maria. O Senhor vai fazendo naquela casa que tinha falta. E as pessoas, a Bíblia diz que todo mundo ficava espantado. Falava: gente, o que vai fazer? O que vai acontecer? Deus está fazendo algo grande ali. E Isabel diz: essa gestação veio para o Senhor desfazer a minha humilhação diante do povo. E ali o Senhor vai gerando aquele que abriria caminho para o Senhor. Chega o dia de João nascer. E isso eu amo, e aqui eu já encerro. Antigamente não existia sobrenome, tá?
Sobrenome é uma coisa moderna, relativamente moderna, na história, né? Antigamente, como é que se identificava uma pessoa? Ou pela profissão, né? Se ela era pescadora, se ela era, por exemplo, o pai de Jesus na terra, José, o padrasto de Jesus, era identificado pela profissão, o carpinteiro. Ou a cidade onde você morava, né? Você usava a cidade para identificar. Ou alguma característica, enfim. E as pessoas davam um nome similar da família. E na hora de dar o nome para o garoto, para a criança que nasce, as pessoas falam, bota o nome dele de Zacarias. Mais fácil. É o nome do pai. Vai ser sacerdote, vai crescer no templo. E aí Isabel fala assim, não, o nome dele é João. E o pessoal fala, João por quê? Você pode ler o texto mais para frente. Tem nada a ver. Você não tem um parente que se chama João? Ela fala, não. O recado que eu recebi foi muito específico. Eu não vou me perder na direção que Deus me deu. Eu sei o que eu estou gerando. O nome dele é João. Ele veio com propósito. Ele não vai tomar bebida fermentada. Eu sei o que eu estou gerando. Ele não vai cortar o cabelo. Eu sei o que eu estou gerando. Está gerando na minha casa. E nós sabemos muito bem que aquilo que me faltava, hoje o Senhor me deu. E me deu para desfazer a minha humilhação. Mas não é simples assim. Não é só para me agradar. O que eu gero na minha casa tem propósito. Então eu sei muito bem o que eu estou gerando. É João. É João. Ele é a voz. E aí a Bíblia diz que Zacarias pede matar o bicho e, para surpresa de todos, escreve o nome dele é João. E aí a boca de Zacarias se abre. E no final do capítulo 1 você vai ver um cântico maravilhoso que Zacarias faz. E a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo, achando que não ia mais acontecer, porque o tempo já tinha passado. A estação, né, já tinha mudado. Aleluia. Mas o nosso Deus, ele é fiel. E enviou um anjo para visitar um casal que permaneceu de pé, mesmo em tempos de escassez, mesmo em tempos de falta. Permaneceu de pé e permaneceu orando. E eu não sei do que você tem falta nesse tempo. Eu não sei o que falta ainda na sua casa, eu sei o que falta na minha. Mas eu tenho certeza que o nosso Deus, ele é fiel. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. E o Deus que disse a Gabriel, vai lá, supre a falta que eles têm e faz mais do que eles pensavam que poderia acontecer, mesmo em fora de estação. É o Deus que está presente aqui e que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Da casa com falta nasceu aquele que abriu o caminho. Eu quero declarar que toda falta na sua casa será suprida pelo Senhor e vai abrir caminho para Jesus. Vão olhar e vão dizer, Zacarias gerou, Isabel gerou, e o nome do Senhor foi glorificado. Ah, Zacarias, só fica fiel. Fica tu fiel, vem Celi. Acende seu incenso com alegria. Eu tenho uma doente em casa, uma estéril, mas estou servindo com alegria. Eu ainda não tenho uma herança, eu ainda não tenho filho para deixar um legado, mas estou servindo com alegria. Que nada nos roube de servir a Deus com alegria na presença do Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia! Deus é fiel. Eu confio no Deus que quando eu acendo incenso, Ele visita os meus, Ele visita minha mãe, Ele visita minha irmã. Ele vai com cura, Ele vai com presença, Ele vai com graça, Ele vai com favor. E se enquanto eu ministrava essa palavra, o Senhor falou contigo, seu coração queimou, eu quero orar a Deus para que Ele aumente a sua fé, a minha fé, para que a gente não desanime por conta das faltas que ainda temos, para que a gente continue servindo com o coração queimando por quem Ele é. Se enquanto eu pregava essa palavra, o Senhor falou contigo, você quer colocar a sua vida diante do altar, faça isso enquanto o louvor ministra uma canção. Saia do seu lugar e venha orar junto comigo em nome de Jesus.